Bom, vamos falar de uma esteticidade agora, somada a um prejuízo. Vamos unir. Bora. Bora. Não. Senta. Olha pra mim, eu tô com você. Olha pra mim. Marina é uma vagabunda. Repete. Bota pra fora o feed. Bota pra fora. Marina é uma vagabunda. O que ele está querendo fazer? Querendo provocar uma esteticidade. Ele está engolindo isso. Bota para fora, xinga, ofende. É preciso se aliviar desse veneno que está te contaminando. Isso às vezes é necessário. Agora vamos ver se ele consegue. Isso! Te namorou 3 semanas. Olha pra mim. Essa mulher já foi. E agora tá na hora de você também. O que é isso? Uma festa rei. 3 coisinhas que compõem o nosso mundo: sexo, drogas e rock and roll. Esteticidade. É um mergulho de cabeça. O que ele está querendo fazer com o cara? O submóvel. Agora, a quem pertence esse submóvel? A ele, que é um porra louca, que é um aventureiro, que é um mulherengo. O outro é romântico, até incurável romântico. Quer dizer, pode ser um desastre, né? Pode ser exatamente um desastre. Botar para fora, você põe as tripas para fora, você pode destruir a pessoa. Você pode criar um monstro. Então, nós vamos ver, de acordo com cada necessidade. Bom, vamos ver esse pedacinho. Parede, ataca e come feito tranquilo. Desculpa, não lembro você. Fala! Eu tava sério! Você tá lindo com essas luzes no corpo! Dá um beijo na boca! Sabia que você foi o segundo homem que transei em toda a minha vida? Sempre achei você sensível. Olha como ele sorri, ele gosta. Está no mundo dele. É romântico, é sensível. Tem uma coisa pra te contar. Vai morrer. Sabia que eu não aguento mais essa vida de namorada de lutador de jiu-jitsu. Eu vejo gente morta o tempo todo. Aqui. Agora. Do teu lado. E você é mãe do seu filho. E eu sou a mulher do meu filho. Mas infelizmente eu não sou o pai do meu próprio filho. O que ele está dizendo?
dizendo com esse fechar a porta simbolicamente? Qual submódulo ele não quer? Ó, dessas 4 alternativas, qual submódulo está dizendo definitivamente esse não quer? Ele é um homem profundamente abstrato. Sabemos disso? Vocês viram isso em algum lugar? Até agora eu não vi. Vocês viram? Não mostrou nada disso. Mas eu sei que ele está dizendo uma coisa. Eu não quero isso aqui. Tentado com ele extensidade. Não tem nada para pôr para fora. Ah, você está vivendo uma angústia, vou pôr isso para fora. Funciona com algumas pessoas? Sim. Com ele? Não. Quem é que vai me dar a conhecer? A teoria sobre as pessoas ou ele? Pois bem, extensidade com ele não funcionou nisso. Em direção às sensações, o que o amigo queria dele? Não. Ele está recusando isso, está lhe fazendo mal. Agora vai começar uma coisa muito interessante. Ele vai ter um submódulo que vai ser marcante por todo o filme. Padrão. Sabe qual é? A bebida. Polícia não tem hora! Polícia não tem filho! Ela tá de frente da TKS. Alô? Desisti! Isso me quer. De tudo! Amigo Moqueira, eu quero do Rio de Janeiro, que a porta e água mesmo! Ei, espera. E eu não quero mais comer ninguém também! Você tá, irmão? Espera ali. Uma pergunta para quem viu o filme. Ele trabalha num serviço profundamente estressante. Ele trabalha com o controle de tráfego do Rio de Janeiro. Tudo depende dele. Polícia, bombeiro, tudo. Ele organiza isso. Será que isso eclodiu nele todo esse estresse? É uma pergunta que nós vamos fazer a partir de outros casos de um trabalho extremamente estressante como esse de quem lida com o trânsito. Decisões o tempo todo, graves, urgentes e na autoridade dele. É muito possível que esse trabalho tenha eclodido nele isso e em outras coisas. Se considerarmos isso como uma hipótese para a investigação, estamos fazendo exames categoriais, ou seja, ele ocupa tempo. Que tempo é esse? É o tempo do Rio de Janeiro, é aquele tempo infernal do trânsito, ele ocupa aquele espaço, ele ocupa esse histórico, essa circunstância. Ou seja, quem sabe se essa pessoa tivesse uma outra realidade, não tão estressante, não tivesse sequelas. Nós não sabemos disso. Mas fica aí uma suspeita que eu mergulharia em enraizamentos para descobrir se isso era verdade ou não. Mas é um indicativo forte de investigação. Até que ponto esse trabalho não leva muito isso? Agora ele chegou a uma conclusão: eu não quero mais ver nenhuma mulher na minha vida. De que mulher ele está falando? O que ele quer dizer com mulher? Mulher corpo. Mulher corpo, exato. Porque a mulher romântica, sim. Agora ele não quer mais nenhuma em direção às sensações.
Nunca mais quero ver uma mulher na minha vida. Qual submóvel que ele vai usar agora? Vamos lá. Você vai estudar. Qual é? Olha lá. Que submóvel é esse? Em direção? A ideia de café. Eu não quero ver mais mulher no corpo. Não quero mais ver. Ele está indo para as ideias. É aí que ele vai sofrer. É aí que ele vai entender. É aí que ele vai viver o amor. Porque ele tentou isso com o corpo, mas tentou forçado pelo outro. Ele nem faria isso. Olha que está lá na mesa dele uma garrafa. Ele vai usar isso aqui que ele chama de semiose, a escrita como uma forma de viver seus sentimentos. Chamamos isso de epistemologia. Ele aprendeu a construir um drama através da escrita, a imaginação. E como é que ele vai desaprender? Através da escrita. Se eu descobrir como alguém aprende um modo de ser, isso pode me ensinar um caminho de saída. Eu aprendo esse caminho. Agora observem o caso da bebida. Ele está bebendo. A bebida, pergunta a vocês, traz para o sensorial ou leva as ideias completas? As duas coisas, só que isso depende muito de como cada um vai conduzir a coisa. Tem gente que bebe para ficar tonto. Desculpa. Tudo bem, aqui ninguém bate aqui há muito tempo. Não tem problema. Às vezes eu também desapareço no mundo. Você? Eu sou. Qual é a minha outra vizinha? Eu quero colocar que a bebida pode desenvolver muito sensorial. E ela pode também trabalhar muito o abstrato. Ele usa a bebida para quê? Para ir direto ao abstrato. Tem pessoas que usam a bebida, mas não vão para o abstrato. Elas usam a bebida por efeito físico-químico. Elas querem curtir um barato. Acabou esse efeito, a bebida não serve mais a propósito. Precisa de outra droga para que cause esse efeito. Agora ele usa a bebida para deixar o corpo letárgico, deixar o corpo sem movimento, deixar o corpo sem função, o corpo sem... Ele está diminuindo, ele está tirando esse tópico da vida dele, o sensorial. Está tirando isso aqui, ele está mutilando existencialmente essa parte dele. Quer dizer, eu vou existir. Uma anestesia, talvez? Sim, ok. Mas ele está fazendo agora o esforço de tirar esse tópico da vida dele. Platão também fazia isso. A ideia, esse corpo é uma ilusão. Cristo também fazia, mas cada um estilo diferente. Mas o fato é que ele está tirando isso aqui. E ele está indo para o abstrato. Até agora, aquela sensação para uma outra sensação. Essa é uma pergunta que, no caso dele, sim. Mas como dizer, no caso daquelas pessoas que também bebem ou usam outros narcóticos, no entanto, para fugirem justamente da prisão que é viver nesse mundo e nesse corpo? Onde para eles a prisão seria viver e estar vivo. É como se liberasse da censura, né? Se liberassem da censura, se liberassem do corpo. E aí, a prisão está em ter lucidez no corpo. Porque algumas pessoas, por exemplo, vão pintar muito bem, vão escrever muito bem, só que a vida delas é assim. Agora nós vamos ver uma coisa que é característica, que vai diferenciar a alienação de um modo existencial não bem aceito aos outros, como no caso do Kafka no Metamorfose, né?
Aquele que encontra nisso, por exemplo, no abandono do corpo, um modo existencial de ser, ele produz algo dele, ele constrói um ser. O que foge fica cada vez mais frágil. Então, de alguma forma, existencialmente, aquele que decide mutilar uma parte ou diminuir uma parte, ele está se construindo. Aquele que está em fuga, ele está só se tornando frágil. Essa é uma grande diferença que se observa. Agora, como observar isso se não pelos efeitos? Então, falando de gênios é fácil. Você vê que eles estão se destruindo em um aspecto, mas vê que eles estão construindo a história. Mas e aqueles que eu não vejo isso? Bom, nós temos a linguagem como uma forma de reconhecimento do outro. Bom, agora nós vamos ver a vizinha dele. A vizinha dele com as mesmas características da Nara. Porque vai acontecer isso aqui, ó. Mesmas características de quem? Da Laura, do livro. Amanda. Mas para trabalhar para mim, você sabe o que está segurando a casa são essas pastilhas. Ai, meu Deus, nossa, mas aquele homem não tirou para você, vai falar, não sei o que horror. Eu matei o lobo, mas eu vou morrer sozinha. Sozinha! Arrasou, mano. Arrasou. A história é o seguinte, a vizinha, o marido dela morre de um ataque fulminante, um ataque cardíaco. Ela fica ali até daquele homem. E ela fica com a crença de que ela matou o marido. Porque enquanto o marido estava morrendo, lá engasgando, pedindo ajuda, com a comida na boca, ela estava escutando. Então ela não viu o marido morrer. Mas se tivesse visto, não ia resolver nada. Ele foi fulminante. Aí ela está com a irmã dela numa festa de aniversário, já que a irmã tem uma empresa de festas de aniversário. Agora, vamos ver se vocês reconhecem o tópico 1 no discurso da irmã. Desastre, Lúcia. Não, olha aí a criança. Onde Que Deus, não vou ficar contigo. O que foi? O Márcio foi demitido do banco. Fizeram uma fusão, ele tinha mais de 40 anos, demitiram. O que vocês vão fazer agora? O Márcio vai trabalhar para mim. Você sabe o que está segurando a casa são essas pastilhas. Localizar o tópico 1. Crianças são de... Oi? Quando ela fala que crianças são de... Mas isso não... banco, não é não? Pode até ser, mas eu não sei daí para frente, porque nunca mais toca nesse assunto. Mas ela descreve o seguinte, que o marido dela foi demitido por quê? 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Pergunta filosófica, não, teológica. Foi assim mesmo? Foi por esse motivo mesmo? Será que Francisco de Assis daria a mesma resposta a essa mesma interpretação ao fato? Não. Ela escolheu esse, mesmo que seja verdade. Nós estamos falando aqui dos fatos, objetivamente. Mas dos fatos, objetivamente, uma visão fenomenológica, ou seja, como ela viu isso. Então ela fez uma leitura que o mundo é assim. Principalmente eu não vai para ela, ó, vou mandar seu marido embora porque tem mais de 40 anos. Mas ainda que dissesse, ainda que o dono do banco dissesse, o mundo é assim, o seu marido tem 40 anos, neste mundo, homens com 40 anos não servem mais para emprego, você está demitido. Ainda que fosse essa visão do banco e mais, do mundo inteiro, a pergunta é, por que é para ela?
Porque alguém pode usar esse discurso, mas ela não tem esse discurso. Ela pode dizer apenas, ele foi demitido. Injustamente. Ela pode falar, ele foi demitido, mas nós estamos juntos. E não tocar nesse ponto. Quando ela fala assim da ideia de que ela concorda com a visão do mundo. Essa, quer dizer, pelo menos ela parte da ideia de que o mundo é assim, para determinar as coisas. Uma outra pessoa poderia falar da mesma coisa, mas não dar ênfase a isso. E eles fazem uma pergunta. Toda vez que vocês ouvirem alguém falando sobre a perspectiva de o mundo é assim, portanto, etc., pense, ela precisava ter dito isso para dizer, para se explicar e se resolver no mundo rigorosamente? Não, porque há um milhão de maneiras de considerar isso sobre outros aspectos. Se ela considera, não é porque o mundo é assim, é porque ela vê isso no mundo. De fato, há isso no mundo, mas também há outras coisas. Então aqui não nos importa saber se o mundo é ou não assim. Nunca saberemos essa resposta, porque ele é também assim. Mas o que nos importa em termos clínicos é, se ela está dizendo, ela se importa com como o mundo é. É isso que eu quero que vocês observem. E se vez ou outra, para um discurso e outra, ela fala do mundo. Então, isso aqui, muito provavelmente, faz parte da estrutura de pensamento, de visão de mundo, da consciência dela. Ela vê o mundo assim. Aí você sabe que ao falar com ela, você tem que falar considerando isso. Ela fala que o homem, quando fica assim muito tempo, sozinho, sem pegar mulher, ela tem bastante chavões durante o todo. Eu só tenho que investigar se isso não é apenas em relação aos desejos dela, e se de fato ela tem uma compreensão de que a realidade é assim, para além dela. Porque de repente fala assim, porque ela está querendo alguém, não conseguiu ninguém, entendeu? Tem mais a ver com ela. Vamos ver se isso é um padrão, se ela de fato compreende uma sistemática de que, independente dela, o que caracteriza esse tópico aqui, ela vai dizer, olha, não sou eu não, o mundo é assim, lá fora. Agora vamos ver o discurso dela. Nossa, mas aquele homem continua dando pra você da família. Você viu? Foi só 3 meses. O quê? O quê? Entendeu? Praticamente matei o Roberto. Você não atendeu o chamado da Leonor quando ele queria que você estivesse ali? Não. Porque eu tava ouvindo a vida dos outros enquanto meu marido tava morrendo na sala. O médico não falou pra você 1 milhão de vezes que foi fulminante, não tinha nada a fazer. Ataque do coração fulminante. Você devia agora, meu Deus, sair por aí dando festa, comemorando, aproveitar para trabalhar, para voltar a estudar. Dá bom resultado de você. Vamos dar para ele, dá para o vizinho. Eles querem ficar. Gente, agora entra a consideração feita no primeiro dia de aula. O que faz alguém ter uma consciência filosófica é o patos, uma crise, um espanto e uma retirada compulsória dos nossos estatutos de realidade chamados de obviedade. Ou seja, o médico falou 1 milhão de vezes que foi um ataque fulminante, que você não matou. E ela não entende. Aí você fica pensando, como essa pessoa não entende uma coisa tão óbvia dessa? Toda vez que vocês se surpreenderem com uma conclusão dizendo, mas como alguém não entende sendo tão óbvio, você é que está errado. Nada é óbvio aqui. No mundo, filosoficamente, nada é óbvio. Nada. Tudo é uma questão de estrutura de pensamento. O que é óbvio para Platão não é óbvio para Aristóteles. Platão entende que o mundo dos 5 sentidos é uma ilusão. Aristóteles diz que o mundo fora dos 5 sentidos é uma ilusão. E ambos são geniais e ambos estão certos. Eu só não posso universalizar isso em termos de clínica. Em termos de teoria, aí eles vão bater um papo lá com Deus e ver quem ganha a briga.
A última essência da realidade é essa, um ganhou e o outro perdeu. Mas em clínica não. Em clínica nos importa saber como cada um lida com a realidade, porque a realidade nós nunca saberemos. Até porque ela demonstra ser capaz de acolher a todas as formas. Ele é até contraditório. Pois bem, então, como vocês perceberem, como alguém não entende isso que eu estou explicando e explicou de uma maneira mais clara possível, entendo que você está usando um tópico que a pessoa não tem. É como mostrar a cor reforçada, a amostragem da cor para quem é cego. Entende? Logo, fenomenologicamente, eu tenho que perguntar qual a maneira, por qual tópico ela percebe o mundo. Muitas vezes, suponhamos, dá parecer que na filosofia clínica, muitas vezes é melhor que a pessoa não cresça e se estabeleça naquele nível de consciência ali, aquela ideia, mas para que ele fique equilibrado, permaneça equilibrado. Dado o próprio pressuposto de crescimento, você já parte, se for externo à pessoa, aí pareceria assim, mas eu sempre vou ver a partir do mundo dela, para saber o que é o que não é crescimento. Se ela vê um conflito, um problema com os olhos dela, da maneira dela ver, que não é conflito, Sozinho. permanece, e é melhor não ter essa. Bom, só vamos saber essas questões diante da pergunta ética da filosofia clínica. Nós estamos buscando, em princípio, a autonomia da pessoa, quando ela é capaz de, em suas escolhas, fazer aquilo que potencializa a sua vida para ser mais forte diante da capacidade de continuar escolhendo e de encaminhar. Isso pode ter situações trágicas, como a escolha pelo suicídio, a escolha pelo sacrifício, e situações muito difíceis. Mas eu nunca saberia a resposta a partir do meu mundo. Há apenas um limite de respostas que a filosofia clínica dá diante dos conflitos. É o limite ético. Apenas esse. Não o limite teórico ou o limite epistemológico. Não, isso não. Mas o ético você pode fazer o que bem queira, pensar que desde que não retire a autonomia de outra pessoa. Então, respeitado esse limite, a minha como terapeuta do mundo, fique à vontade. Por exemplo, vamos pegar problemas como a pedofilia. Estamos falando sobre casamento, mais novo. De repente a gente considera a pedofilia em si mesma como um mal, mas não pensamos que em outras épocas, em outros contextos, não era mal. Então não é em si mesmo. Agora, de repente a questão não é a pedofilia, mas a perversidade. Aí a perversidade passa a ter outro caráter independente do aspecto de transar com alguém fora de determinada idade, cujo critério é mais a idade do que o da perversidade ou da má-fé. Então não há nenhuma realidade de dizer isso aqui é a vida, vamos respeitar os direitos inalienáveis da vida. Não há. O que há é o respeito ético diante das diferenças e a infinita capacidade de ser, de existir. Bom, agora entra o tópico 2. Ele vai colocar esse tópico aqui e eu quero que vocês observem o tópico 2. O uso do submódulo em direção às ideias complexas através das cartas e o fortíssimo percepcionar causado pelas ideias complexas. Nós começamos a usar agora algo que chamamos de autogenia, uma composição de tópicos e submódulos que nós associamos como terapeutas, provocamos com planejamento, vou fazer isso porque isso vai levar aquilo, numa composição que vai dar, segundo o modo de ser da outra pessoa, força para ela compreender e caminhar na vida. E como a própria pessoa faz consigo mesma.
Então nós vamos ver que essa pessoa ela está num profundo sofrimento. Aí basicamente ela diz: eu preciso fazer alguma coisa para sair disso. Aí ela encontrou submodos. Informalmente ela encontrou um modo de existir. Qual foi? Aqui, falando didaticamente, ela voltou para si mesma, entrou em abstração, afastou a sensoriedade. Em termos de submodos, ela foi para as ideias complexas, abandonou as sensações e foi para o forte percepcionar. E percepcionar é sensações, não é? Mas somente via abstração. Ou seja, ela consegue ter o sabor da laranja, mas não aceita chupar a laranja. Ela aceita tomar banho de chuva, mas não aceita a chuva. Então ela começa a viver isso via ideias complexas. Olha que quando ele percebe que isso funciona, isso acontece em clínica, gente. Quando você descobre o modo de ser da outra pessoa e sabe articular isso, só que agora com componentes melhores e propícios à pessoa, ela vai ter exatamente essa sensação, e vocês vão ver nos olhos dela. Ela vai dizer: nossa, isso é incrível, essa sensação, é isso. E aí, uma das características mais fortes da clínica é a sensação de que isso não é externo. Eu não trouxe para o Dário o que é bom para mim, e funciona para mim. E pode até funcionar para ele, mal e mal. Mas eu vou encontrar no Dário como ele funciona. E quando eu descobrir isso, e apenas ele está usando frutas estragadas, eu vou colocar frutas boas, mas o modo de ser vai ser o dele, ele vai dizer: mas você me entende profundamente, você sabe o que eu quero, você me conhece. Mas na verdade, é ele que está me dizendo tudo sobre ele. O que eu tenho é partilha, fazer uma coisa que é incrivelmente difícil e fundamental: escutar alguém como ela é, como ela se mostra, e não com as minhas categorias, com os meus irmãos. Ir no mundo do outro. Olha. Próximo momento. Silvia, não. Espera, continua a falar de terapia. É que eu tô com vergonha do que aconteceu. Não, fala. O que aconteceu? Eu li suas cartas para Marina. Você leu as minhas cartas? O que é isso? Ele está conversando com quem? Com ele mesmo. Ele está usando uma mulher, uma imaginação para isso. Isso, qual é o nome desse submodo? Percepcional. É mais que ideias complexas, porque ele está vendo isso, ele está ouvindo isso. É uma sensação física. Agora, ele é maluco, não é? Vamos retirar isso, gente. Porque Chico Xavier é maluco dessa concepção. E mais, Henry também é maluco nessa concepção. Escritores são malucos nessa concepção. Crianças são malucas nessa concepção. Quem é que vai definir isso? A grande questão é, para começar, o Sócrates. Sócrates tinha um espírito e ele falava: eu estou falando, cala aí que eu estou escutando o Daimon falar. Ele falava isso numa personagem chamada Daimon. Não é? E Jesus Cristo também disse que palhaçada com um tal de pai lá. Esse povo também é maluco. Isso é muito comum. Só que de repente vem alguém e vai dizer: não, isso você não tem direito, isso está certo, não está certo. A nossa pergunta filosófica é: clinicamente, isso produz mais vida à pessoa ou não? A ela e ao contexto e ao mundo em que ela vive? Essa é a nossa questão ética, de cuidado, se isso faz bem à pessoa ou não. Entende a diferença? Você já viu o desenho Mad Max? Então, ele está conversando, o que ela está dizendo para ele? Ou seja, o que ele está dizendo para ele mesmo? Eu li as suas cartas. Vocês já conversaram consigo mesmo? Não, eu? Assim, eu te falei. Não, falou sim, falou. Eu? Eu sabia, bota que eu entrei, eu vi. É a mesma coisa, gente. Só que ali a gente caracteriza como patológico. Que história é essa?
Ou, como diz o Salvador Dalí, a diferença entre o louco e eu é que eu não sou louco. Depende de quem julga. Então ela está dizendo para ele, ou seja, ele está pensando consigo mesmo, olha, as cargas, o caminho são as cargas. Ele está tendo uma intuição. Ele está pensando e refletindo de alguma maneira. Não, a autogenia é quando eu vejo os tópicos e submódulos em movimento e sei como funciona. A autogenia é como fazer tricô. Você sabe onde você vai passar os fios para dar aquele modelo. Eu quero construir um desenho. Sabe o que fazer para chegar lá. Ou alguém que faz isso sem se dar conta, vendo novela, mas faz. Então eu percebo como cada um organiza a arquitetura e outros não fazem isso, ou porque não tem os elementos vivenciais para compor aquele desenho existencial, ou porque tem, mas tem outras escolhas. E achei você o homem mais incrível desse mundo. O que ele acha de si mesmo? Achei que você escreve como um Deus. E que qualquer mulher que lesse o que você escreveu ia se apaixonar por você. Eu quero. Achei tudo bem. Uma cara Achei tudo bem. Essa é a sensação de quem encontrou o submóvel. Isso funciona. Esse é o resultado do submóvel que funciona. Sinto bem. Quem é você? Quem é você? Eu sou o que você é. Sou solidão em busca de companhia, carinho em busca de afeto. Sou uma mulher em busca de um marido, pai para os meus filhos. Alguém que quer amar, construir, trabalhar, viver em paz, longe das loucuras desse mundo. Eu quero alguém para dividir a aventura que é viver. Ele está dizendo, não quero isso tão bom. O que ele está dizendo? Aqui. Coitada dessa coisa. O que ele está dizendo em termos de uma leitura filosófico-clínica? Ele está dizendo, esse mundo não presta. Esse mundo é de pessoas que se drogam, que fazem sexo, que não têm sensibilidade. Esse mundo não é romântico. O amigo dele leva ele para conhecer o mundo. O mundo do amigo dele, existem outros mundos, mas esse mundo, que é o que ele entende por mundo, o que ele vai dizer? Este mundo aí, se eu sou romântico, quero viver a vida inteira ao lado de uma mulher, isso e aquilo, e isso não acontece, porque as mulheres só querem confusão, brigas, não querem paz. Então, eu recuso este mundo. Ele está negando o tópico. Percebe? Se você está percebendo isso aqui, você está entendendo o que é autogenia. Como é que as coisas foram acontecendo historicamente. Ele associou o mundo 1, tópico 1, às sensações à ausência de romantismo. Mas ele poderia, de repente, imaginar, não, o mundo é maravilhoso, existem pessoas românticas, encontrar pessoas e ir atrás disso. Mas não. Ele teve um amigo que levou para ele e disse, não, o mundo é isso aqui. Homem é caçador, mulher é presa, pronto. Então seria isso. Se ele tivesse conhecido outro mundo, ele não ia retirar o tópico 1, provavelmente. Quando ele retirou, o que ele fez com o tópico 2? Se tornou o mais importante e fundamental de toda a sua compreensão da realidade. Agora fala com ele, senão a partir do tópico 2. Você não entende, não vai nem escutar. Fala com ele, a partir do tópico 2, vocês vão se entender. Agora no tópico 2 tem muita coisa que você pode retirar, colocar outras no lugar, encaminhar, desenvolver umas, diminuir outras, mas sempre no modo de visão dele. Você vai falar com ele na linguagem dele, na linguagem tópica dele. Entende? Estão entendendo um pouquinho? Ele havia que
se distanciar do negado e ir em direção às sensações. Né? Mas parece aí que à medida que ele foi entendendo e percebeu o submodo que despertou, ele voltou. O submodo que ele percebeu, que despertou, foi dramático, não foi não? Ele foi percebendo, não foi de uma forma bruta, foi um acontecimento. Foi acontecendo. Ele foi se dando conta de que não vale aquilo. E agora, quando ele elaborou, se há uma resposta boa nessa vida, sou apenas eu, e ele fez isso como? Através da escrita das ideias complexas, então eu vou viver nas ideias complexas. Entendi. Mas eu digo assim, o que fez, ou que ele fez com que ele se visse assim, foi o extremo sofrimento causado pela destruição do ideal dele. Essa resposta nós também não podemos afirmar isso. Eu só sei que aconteceu assim. Porque por que não ele poderia tomar outro caminho? Né? Por que ele tomou esse? Talvez ele já tivesse isso como modo de ser desde nascença. Outros talvez tomassem outros caminhos. Ultimamente, aí uma resposta filosófica com a defesa de tese. Isso nós não faremos. Nós faremos uma defesa ética de cuidados. O que importa é que é assim para ele. Agora vai mostrar como é que o tópico 2 sustenta o tópico. O tráfego do sangue da cidade, nós somos a defesa desse sistema circulatório. Os operadores de tráfego são os glóbulos brancos desse sistema. E os glóbulos brancos são sistemas de defesa do corpo humano. Então você quer voltar? Você quer entender? Entre o parafuso que foi largado pela mulher, mas agora diz que está bem, que quer voltar a ter o privilégio de trabalhar nessa função sagrada. Exatamente. Sinto, não posso ter uma célula cancerígena trabalhando para mim. Eu trabalho nesse manicômio há mais de 8 anos. Eu sou o melhor controlador de tráfego que você já teve. Eu sou o autor de 10 das 10 melhores ideias que você já teve, inclusive da metáfora do sangue humano, que você repete há mais de 6 anos. Então você deve estar desesperado para me contratar, até porque não tem ninguém nessa cidade que tope fazer o que eu faço com esse salário. Não posso contratar um novo para trabalhar comigo. Gente, há pouco tempo atrás, ele não conseguia nem andar de tão frágil. Estava completamente derrubado. Olha a força que esse homem tem. O que isso significa? Que nós encontramos no submodo uma configuração de um modo de ser que deixa esse homem forte, convicto, disposto na vida. Isso é uma armadilha que vai destruí-lo? Ou são submodos corretos e muito bem, só que com elementos errados? Mas nós vimos que alguma coisa funcionou. E se alguma coisa funcionou, nós vamos ficar a prestar atenção. É assim que é para ele. É assim que a gente faz em clínica. É assim que a gente cuida do modo de compreensão de alguém. Agora, observe que o que ele fez agora com o tópico 1? Ele voltou a falar que a cidade é assim e não sei o quê, mas está no controle dele. Agora é a favor dele. Porque o que sustenta o tópico 1? Qual tópico sustenta o tópico 1? O 2. Retira o 2. Tudo cai. Retira o 1 e deixa o 2. Também. Retira o 2 e tudo cai. Percebe? O Karl Marx seria o oposto. Tira a vida pessoal dele. Tudo bem. Mas ele vai lutar pelos trabalhadores do mundo contra a injustiça. O caso dele é o mesmo caso da filosofia de Confúcio. Como o homem pode governar uma cidade se não consegue governar a si mesmo? Tópico 2. Mas não é. Sócrates para lá. Todo esse time. Agora, há outros que vão dizer exatamente o oposto. É o mundo que importa. Eu não. Eu posso morrer, eu posso ser sacrificado, mas o mundo não. E não estão certos nem errados, ambos são modos de ser. Há filosofias teóricas para cada um deles, mas em clínica
Qual é o modo correto? Aquele que funciona produtivamente e eticamente em favor. Agora a pergunta: o que o faz topar fazer o que ele faz pelo salário tão baixo? Como é a remuneração existencial dele? Como alguém como eu, este que vos fala, vive como professor? Já anda com o chapéu na mão, assim, para viver de migalhas. E por que diabos não vai fazer outra coisa? O que sustenta alguém? Qual é a remuneração existencial dele? Realização pessoal. E pessoal, mas de outra forma, em tópico dele é isso. É isso aqui que faz com que ele trabalhe. Aí se você vem com uma pergunta número 1, do tópico 1, como é que você trabalha? Como é que você consegue trabalhar ganhando tão pouco? Mas não entende que existencialmente ele ganha mais aqui. Se ele ganhar mais no primeiro, ele vai ter sucesso aos olhos dos outros, mas vai ser um fracassado existencialmente. Pode ter sucesso e fama, vai se suicidar física ou moralmente. Não vai suportar a vida. Enquanto se ele tiver que na estrutura de pensamento dele o fortalece e enriquece, ele pode ser pobre, mas ele está na luta. Existencialmente. Agora o resto são outras leituras. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar observar isso, analisar isso, para elaborar depois o nosso planejamento clínico. Agora eu já sei que caminhos percorrer. E sei também que caminhos vão levar a pessoa a um buraco ainda maior. Porque eu já sei como isso funciona. Pelo modo como ela disse os tópicos que ela usou. Agora eu quero que vocês identifiquem isso aqui. Que tópico é esse? Ele está apaixonado por uma senhora de 90 anos. Eu garanto, por exemplo, que você não sabe nada sobre a vida dela. Ah, mano. Qual é o passado dela? A gente já gravei. Pra quem ela já viu? Você sabe? Você não sabe. Então faz o seguinte, descobre antes de vir me dizer que a mulher da tua vida. O que foi dito aqui? Em termos tópicos. O cara fala, o Pedro diz assim: ela é a mulher da minha vida, eu estou pensando em me casar com ela. Eu falei: você está louco? Só que você transou uma noite com ela, você quer se casar com ela? Aí entra um critério: o que é conhecê-la? Para o amigo, qual é o critério? Você sabe para quem ela já deu? Quantos anos? De onde ela veio? São critérios válidos? Isso é que é importante. Não deixam de ser válidos. E são profundamente válidos na vida. Mas a depender da historicidade, a depender do contexto. Mas o grande mal é que se funciona profundamente para uma pessoa, não quer dizer que funciona para quem está do lado. Aí ele pega os critérios de validação de que é conhecer uma mulher e leva para o amigo. Da primeira vez que ele fez isso, o que ele fez com o amigo? Quase matou o amigo. E agora ele está fazendo isso de novo. Só que o amigo fala: agora eu já me internei em mim mesmo e você nem sequer vai chegar perto. E talvez ele não tivesse caído nessa armadilha, prisioneiro, que depois ele vai tentar sair e não conseguirá, não fosse o amigo usar os critérios dele para o Pedro. Insistiu, né? Insistiu com critérios que são externos. Então o que pode ser bom para um pode ser veneno existencial ao outro. E uma filosofia de vida para um pode ser a condenação para o outro. A minha salvação pode ser a condenação para outros e vice-versa. Você sabe o que seria legal? Um dia a gente pegar um filme e falar assim, tintim por tintim, a gente fazendo todas as considerações juntos.
O submodo 3, qual é o submodo 3? Direção às sensações, levando ao submodo 4, em direção às ideias complexas, para chegar ao submodo 17, percepcionar. Ele vai encontrar um caminho no corpo para sair do corpo, pois ele poderia fazer outro caminho, mas é o caminho dele e de muita gente. A senhorita Ana Maria sabe muito bem disso. Ele vai encontrar no corpo uma forma de abandonar o corpo para voltar às sensações do corpo sem o corpo, chamado percepcionar. Trocando em miúdos, ele vai beber, ele vai se embriagar, como um modo existencial de construir uma arquitetura mental para conceber a realidade. É possível fazer isso sem bebida? É. Talvez com bebida fosse melhor. É possível fazer isso de várias maneiras. Mas olha como ele vai fazer isso aqui. Nossa, realmente, esse homem mente contou. Entrar no elevador. Pra onde? Vamos pra onde? Pra onde? Eu fiquei com medo de sujar. Acabei me empolgando aqui na faxina. Tava precisando, né? Gostou? Só para lembrar, ele entra na porta, ele abre a porta convicto para uma coisa. O critério do amigo. Você a conhece, você sabe dela, você não sabe nada dela. Então chega nela e peça satisfações. Ele abre a porta, vê essa mulher aí. O que acontece com o argumento dele? Agora, vamos falar em termos históricos. Ele abre a porta da realidade quando ele é encarado a enfrentar uma realidade. Ele é obrigado, como nós, às vezes, somos postos à parede, com verdades que nos aprisionam. Eu quero ver como é que você vai fazer com isso. Nessa hora, o que a nossa mente faz? Deixa encontrar uma saída. Ou então você vai ter que encarar a verdade. Uma difícil verdade que vai machucar você, vai revelar feridas, expô-las publicamente. Aí ele tem que encontrar uma estratégia para poder encontrar uma saída. Vamos imaginar como ele faz. Ela representa ele. Ou seja, o que ele vai oferecer diante desse desespero de uma verdade ameaçada, que o infeliz do bom amigo dele o forçou a encontrar. Pois ele poderia fazer isso se ele parasse para entender como a alucinação dele funciona, para trabalhar junto com a alucinação dele, sendo companheiro desse modo de viver, que não está nada errado em princípio. Quem sabe se a gente fosse investigar a vida dos grandes escritores, teriam psicóticos, né? E realmente eles viam aquilo, e acredito que sim, porque eu, quando leio o livro, às vezes, eu vejo coisas, vejo mesmo, fico aflito, fico suando. Alguém vai dizer, você está doido? Então, nessa hora, o que vai falar mais alto é o tópico de maior peso dele. Dois, mas assim, É o sete. eu estou dizendo assim, o que vai acontecer agora, como submodo, que ele já aprendeu antes. Observe o que ela vai oferecer, ou seja, o que ele oferece diante de uma pergunta ou de uma verdade que, apesar de a verdade, não respeitou o modo de pensar dele, a estrutura de pensamento dele. Ele quer dizer coisas, ele vai dizer. Peraí, para de chorar, que eu não consigo ouvir nada que eles dizem. É pra gente comemorar. Comemorar o quê? A sua volta ao trabalho, você conseguiu, não conseguiu? Ah, consegui. Eu falei aquilo que você falou para eu falar para o Nogueira e ele adorou. Sabia? A gente precisa ter uma conversa, não é?
Olha lá. Ó, O que ela vai oferecer para ela? vodka com suco de tomate e tempero. Do jeito que você gosta. O que perfume é esse na casa? É o banho de essências que eu preparei. Você preparou um banho de essência? Preparei. Amanda, a gente precisa ter uma conversa. Para de chorar, eu acho que ele tá dando checkmate na vagabunda, viu? Ela gostou. Eu me dei conta de que eu já te falei tudo sobre minha vida e eu não sei nada sobre isso. Pedro, eu não gosto de falar sobre o meu passado. Eu já te disse isso. Eu não existia antes de te conhecer. Nossa, você dizia que não escutava mais? Ah, pra mim, é você. Bota isso. Veste isso. Eu tô me entregando depois de uma porrada, entendeu? Pedro, tem coisas que precisam ser esquecidas. É claro que não está mostrando como as coisas estão acontecendo do lado de fora, a gente está vendo pela visão dele. Nós vamos imaginar aqui, me permitam essa derivação, como a coisa deve ter acontecido. Ele chegou em casa, depois instigado com uma pergunta: e aí? Você está ou não entrando numa enrascada? E a consciência dele dizia: está. Mas ele precisava dar uma resposta. O que ele faz? Eu tomo uma bebida, e através dessa bebida ele entra em alucinação. E ele consegue percepcionar. É possível fazer isso sem a bebida? É. Há outros caminhos, mas ele faz através da intoxicação do corpo. Então observe o caminho que ele percorre pelo corpo para negar o corpo, levar ideias complexas e ficar no percepcionar. Se ele faz isso e constrói ideias fantásticas que iluminam o caminho dos outros, aí imaginou que maravilha. Mas ele faz ele só está construindo um mundo sofrido. Agora, se ele usa essa estratégia e constrói um mundo maravilhoso que não é possível nessa infelicidade do corpo e das coisas pobres, e ele precisa construir um mundo melhor, porque esse mundo não dá conta, se ele tem essa competência, por que não fazer isso? Já pensou? Aquilo que pode ser ruim é uma incrível competência de realidade, de construir e resolver problemas na vida. Só que ele está usando para se destruir. Mas o modo de ser pode ser incrível. Mas o fato é que a bebida aparece. E vai aparecer em vários outros lugares. E começa ele bebendo e escrevendo a carta, lembra? São traços que ficam no filme e que vão mostrar depois várias e várias vezes. Bom, aí é claro, depois que a bebida faz o efeito, ele mergulha no mundo dele, ele fica inversível, ele volta cada vez mais só para ele. Não, entre duas pessoas que se amam. Ei, cadê sua princesa? Você não disse que não vinha, não vem? Você é nervosismo! Pedro, uma noite dessa, Pedro! Você aí sofrendo com uma mulher há 2 horas! 2 horas! Eu não disse que vinha! Então, liga pro celular dela! Não tem! Você virou! Você só achou que eu te falo! Mas isso não tava nervoso, não! Você é nervoso aí, não? Por que nervoso não pode? Fico nervoso todas as vezes que ela some! Eu fico nervoso todas as vezes que quem some? Qual toque que some? Toque? Qual toque? 2. Ele está pedindo para ele: vai comer mulher, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Toda vez que ele se afasta do tópico 2, o que acontece com ele? Ele fica nervoso. E o que ele está dizendo para o amigo? Você não entende, você não escuta. Filosoficamente, Eu não queria clinicamente. Oi? Filosoficamente, eu não queria estar aqui nesse lugar. Ele estaria até aí, como ele vai estar depois, desde que ele estivesse no tópico 2. Então, é possível. Por que eu não vou ao que ele acha de si mesmo? Para neste mundo colocar coisas boas, ou trabalhar autogenicamente todos esses outros elementos aqui dentro. Porque ele está falando em outras coisas, ele está falando aqui, ele está falando em outros lugares, ele está falando em sensação.
Por isso ele não entende, ele fica nervoso. Então, agora preste atenção. Quando as pessoas ficam nervosas com vocês, se eu estou sabendo localizar os tópicos em que elas estão, que elas são ou estão, do contrário, eu estou falando daquilo que é óbvio para mim. Percebe? Vamos colocar isso em termos das categorias. Vamos imaginar que alguns lugares são propícios a alguns tópicos e outros lugares não propícios. Por exemplo, emoção. Aqui é ambiente de trabalho, então eu não me emociono, não me envolvo com as pessoas porque é assim para ela. Se for assim para ela, então ali não é lugar de trabalhar os tópicos, emoções, não fala emocionalmente dele. Mas em outro lugar é assim: ah, mas você, como é que você fica fingindo lá? Ela não está entendendo que os tópicos ocupam um lugar, como toda e qualquer consciência da realidade, ocupa tempo, espaço. Então vamos localizar existencialmente. Os exames categoriais são para isso. Eu não vi aqui especificamente um lugar externo em que se caracteriza o tópico 2 dele. Vocês viram? Está em todos os lugares, não é? Mas em outros sítios a gente já pode ver a diferença, não pode? A gente vai ver como alguns lugares religiosos, por exemplo, a pessoa tem fé e se ela deixa aquele ambiente, ela se perde. Assim como isso aqui, ó. De repente uma crucifixo, alguma coisa, a pessoa fica religiosa. Por que tirar isso dela? Não há nada certo e errado em si no mundo. Tudo é relativo. O que importa, o critério que nos importa é ético. Se não faz mal aos outros, no sentido de permitir a liberdade das diferenças, por que não permitir o jeito de ser da pessoa? A resposta quase sempre são doutrinas. Porque o mundo é assim, porque nós somos assim, porque a teoria diz isso, a teoria diz aquilo. E aí há um desserviço de qualquer filosofia, de qualquer psicologia, de qualquer ciência, quando é uma verdade mais importante do que a realidade. Nesse sentido, Karl Marx tem muito a dizer quando nós ficamos muito mais, às vezes, ocupados em interpretar o mundo do que aprender com o mundo a reinterpretar. Posso rapidinho? Ainda vamos voltar aqui nesse poema quanto a Ana Maria, o trabalho dela. Suponhamos, existe lá, tem jovens que num ambiente potencializa, ele vai para uma festa, vai para uma farra, e ali ele lança mão de todas as drogas e bebidas. Mas esse mesmo elemento, em outro momento, em outro ambiente, potencializa ali também condições nele que aflora ali, que mostra potenciais de inteligência. Sim. E mais a família dele está toda desmoronada devido a esse então essa condição que você está falando seria isso, né? Você acha que... Primeiro observar tudo isso, mas nem sempre conseguimos atuar como gostaríamos, porque o mundo tem muitas dessas questões, né? Deixa se amarrar. Ó, ele encontra duas mulheres, o cara lá, o amigo dele, mais uma vez. Qual a solução de todo mundo? Mulher. Duas mulheres. Ele encontra duas mulheres. Olha como é que ele chega em casa. Completamente bêbado. Fora de hora. Por que ele chega? Por que ele tem que beber para fazer amor com essas mulheres? E a pergunta se faz também da mesma maneira. Por que ele não precisava beber para fazer amor com a mulher dele casada? Quando ele estava casado com a mulher, o tópico 2 dele estava satisfeito. Porque, segundo também, o prejuízo que ele tem que ser romântico. E ele estava vivendo esse mundo. Ele estava no mundo dele, o mundo dele estava ele. Quando ele perdeu esse mundo,
Então ele precisou do quê? Para sustentar isso? De bebida. A bebida não era para curtir o próprio corpo, mas para ir para as abstrações. Só que a primeira parte do filme ele tentou não ir para as abstrações, só transar e só provoque. Conseguiu? Não conseguiu. Se não teria causado efeito como acontece para muita gente. Só esse toque seria o suficiente. Terminou um grande amor, o que tem que fazer? Arrumar outro. Mas não como pessoa, sexo, corpo. Isso resolve para muita gente. Ele tentou isso e não deu certo. Aí ele tem que buscar a abstração. Ele é profundamente abstrato. Então ele tem que beber para dar conta, mas aí não precisa. Amanda, não interessa os meus filhos, não bota isso com os deles. Amanda, não interessa os meus filhos, não bota isso com os deles. Amanda, Amanda, não interessa nada de nada, você é linda. Chegou! Tem certeza? A gente não se conhece, isso é uma loucura. O sonho da vida dele qual é? Romantismo, o mundo dele. Vamos sair? Conseguiu. Agora o que ele vai ver? Arrasar. Vocês observem que ele precisa disso para não ter a alucinação. Então nós vemos que nas sensações, especificamente através da bebida, ele entra no que mais tarde a gente vai estudar como a armadilha conceitual. Ele fica preso disso, porque quando ele quer sair, ele não dá conta. A senhorita Ana conhece muitos casos assim, não é? A bebida, ela mantém uma ilusão. Depois ela quer sair, não consegue. Precisa do quê? A ficar presa. Se sair e não consegue, então vamos ser felizes. Mas aí, cada vez mais, quanto mais é feliz, mais enterrado fica. Quem já viu esse filme aqui, e agora com essas leituras da filosofia clínica, está dando para rever e compreender melhor? Bom, agora ele vai afirmar dois. Ele está dizendo que ele se recusa a existir fora do tópico 2. Eu me recuso a existir fora do tópico 2. E está disposto a tudo isso. Até agora está disposto a tudo. Vocês vão ver isso em vocês mesmos. Quando vocês são de uma tal maneira, estão de uma tal maneira, que fora daquele tópico, não conseguem, não se recusam, morrem por isso. Eu me recuso a existir fora, fora do romantismo ideal, fora do mundo dele. Então não adianta querer ajudá-lo a conhecer outras pessoas, exceto se for uma outra pessoa que entre no mundo dele para tirar dessa armadilha. Agora, o amigo vai contar, ele vai contar para o amigo que ficou noivo. E mais uma vez essa recusa vai mostrar o peso que ele pode perder a amizade, mas não vai deixar esse toque. O governador não pode engarrafar o lugar.
Eu levo os casamentos verdadeiro soldado. Rapaz, vamos tomar uma adianta? Às vezes, quando a gente passa muito tempo sem comer ninguém, a gente mente. Normal. Agora, mentir pro seu irmão que ficou noivo é mentir. Eu não tô entendendo. Você tava doido e sozinho ontem naquela boate. Eu vi, não tem como mentir. Você tá louco? Você tá completamente louco? Eu vou me casar! No final do ano você vai me dizer o que é uma mentira! É isso que acontece quando você confronta o modo de ser de alguém. Prestem muita atenção nisso, queridos. Isso a gente não faz na filosofia pública. Para que libertar alguém, pense nisso, de uma armadilha? Sabe essa herança medieval de que nós temos que fazer custe o que custar, doa ou quanto doer, a verdade vai libertar? Nós temos como verdade a dor que é necessária. Mas em filosofia clínica, nós não temos nenhum postulado, senão da ética, mas uma ética sem regras, uma ética de aprendizagem com o outro. Então nós fugimos a essa coisa de que doa ou quanto doer, eu vou libertar você. Não. Se a dor se mostrar muito forte, capaz de ameaçar a estrutura da outra pessoa, nós vamos respeitar isso. Quem somos nós para querer tirar alguém de uma alienação? Uma tal alienação que se tornou um modo de ser dela. Pensem em vocês. Não precisa pensar num louco absoluto lá. Pense se chegasse às figuras que vocês mais idealizaram na história da humanidade. Chegasse um santo, falar, olha, agora você vai deixar tudo e vai seguir o caminho do pensamento correto, a retidão correta, tudo que você mesmo sabe que é correto. Nunca mais você vai ter seus filhos, não sei o quê, mas vai fazer nada. Com que coragem, mesmo que certo, você iria tirar alguém do mundo dela? Com que direito? Mesmo que correto. Quem somos nós para fazer isso com o outro? Lembra aquela parábola do homem que seguia todos os preceitos, chega até Cristo e vai servir e fala, tudo bem, mas então deixa todos os seus bens e vem do céu. Ele não dá conta. E Jesus quis correndo atrás dele para convencê-lo, não. Nós não fazemos isso. Porque de repente tirar alguém dos limites, que estão os limites dele, é algo que nós não gostaríamos que se fizesse conosco. Quem trabalha com dependentes químicos, imagina o que é, de uma só vez, retiraram de tudo isso a duras penas. Sabe que isso, às vezes, vai causar um mal pior. Às vezes, o efeito da abstinência é pior do que a própria droga. Pois bem, primeira reação é, nós vamos ver isso em clínica, a pessoa vai se recusar, vai se defender e vai atacar. O que nós vamos fazer eticamente? Pedir desculpas e voltar atrás. Há um limite que você pode ir. Nunca é de violentar o limite do outro. Podemos falar em exceções? Tanto quanto a exceção é discutível. No caso do suicídio, a pessoa vai tentar se matar. Você segura essa pessoa. Vocês vão conversar. Se ela quiser morrer, ela vai morrer mesmo. Não tem como você segurar. Mas naquele momento, você não sabe se ela quer se matar com convicção profunda ou porque está confusa e não quer se matar. Mas aí já se matou, já era. Então é uma emergência. É uma situação excepcional. O assunto imediato, qual é? Do amigo. Você está sem sexo. Quem fica sem sexo muito tempo, fica louco. Aí você transa uma vez com ele, já quer casar? Está a leitura ali. E qual é o assunto último? A solidão. A incapacidade de conviver
com o abandono, a incapacidade de conviver com as aprendizagens da vida. Esse é o assunto último. Como ensinar alguém a lidar com a solidão, a lidar com o ser abandonado, a não querer controlar o amor das pessoas, aprender a amar e não querer ser amado apenas. Então, essas são as questões últimas. E aí o que ele faz? Isso que é umas coisas assim que mexem muito com a gente. Ainda que eu fale a verdade no mundo do outro, o outro pode me desarmar quando ataca diretamente minhas fragilidades. E é o que ele vai fazer com o amigo dele agora. Mas uma coisa a gente tem que ter muita humildade, tem que ter e tem que exercitar para conseguir ter. Ainda que eu próprio tenha 1000 defeitos e problemas, isso não me impede a ética e o direito e o dever de cuidar do outro. Porque em algum momento o seu partilhante vai chegar e falar: mas quem é você que faz isso e aquilo? E é verdade, você faz isso e aquilo. E é vergonhoso isso, mas também é capaz de ajudar. Então, quando a gente é pego nas nossas fragilidades, pode acontecer, quando aconteceu com ele, que a gente sofre do mesmo problema da síndrome de Pedro Albuquerque. Você acredite que tenha que ser perfeito, que tenha que ser maravilhoso, que um terapeuta não pode fazer nada errado. E muitas escolas terapêuticas defendem o afastamento do terapeuta do mundo do outro, para manter essa isenção de transferências e contra-transferências. Eu acho que isso é impossível. E mais ainda, é mais complicado, mas não quero entrar nisso. Então, tudo bem, quando o outro nos atacar e perceber nisso, eu tenho isso, mas a questão não sou eu. Eu mesmo já me lembro com relação a meus terapeutas, que eu já puxei a perna dele, mas ele falou: olha, tudo bem, só que agora a partilha é com você. Eu estou aqui para te ajudar, comigo depois. Depois a gente vê isso. Não é que você esteja errado, não foge não. O momento agora é seu. É o que vai acontecer e o amigo vai cair nessa. Você pode confiar em mim, você está com inveja. Inveja? Por que você acha que eu tenho inveja de você? Porque eu consigo amar e você não. Você vai acabar sozinho, sem filho, sem neto, sozinho. Sozinho. Só.